Bom, a gente vai ver agora aquela parte que todo mundo espírita já conhece muito bem, né? Que é essa parte da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Isso aí, se o espírita falar que não conhece essa parte, nossa mãe, precisa voltar lá e começar a ler tudo de novo, certo? A gente falou semana passada, né, sobre os espíritos terem conhecimento dos nossos pensamentos e atos. Agora a questão é influência deles em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quem sabe a resposta de cor? Pode falar. Vamos lá. Que, na maioria das vezes, são eles que nos... Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. Pensar um pouco é uma frase, é uma resposta tão comum, né, aos espíritos que conhecem essa frase, essa resposta, e ao mesmo tempo a gente nunca parou para pensar o tanto que ela é pesada, né, o tanto que ela é forte, porque assim, mais do que imagina o que eles influenciam. E da maior parte das vezes é eles que nos dirigem. É seríssimo isso. E se eles nos dirigem, por que é que eles conseguem dirigir? Porque na época a espiritualidade dizia assim, né? Vocês estão tão assim ainda que quem comanda às vezes é quando a gente quer, né? Dirigir, a gente consegue. Então, assim, olha para vocês verem, essa aqui, são eles que vos dirigem. Ou seja, você tem alguém que conduz você. Olha que sério que é isso. Muito sério. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Se eles influenciam, vocês acham que eles sugerem pensamentos? O tempo todo. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos nos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E como isso é difícil, né, gente? Às vezes, se a gente parar para pensar, às vezes a gente tem aquela sensação que a gente está pensando de um jeito, mas que pode ser de outro jeito e fica confuso. É ou não é? Quantas vezes a gente fala, não sei, mas estou com a sensação, mas estou sentindo que não. Fica confuso. E é muito difícil, às vezes, a gente, né, saber se é a gente, se é alguém que está dando um toque, né? Está intuindo. Mas intuir é bom. Sim, mas se não for uma intuição e se for alguém influenciando. Então, assim, é muito sutil. Quem que hoje tem condições de dizer assim, eu sei quando é meu e quando não é meu? Você está numa frequência boa e que aí os seus amigos que vê que naquele momento você precisa de um auxílio, de uma luz, de um caminho, de uma dica, ele vai chegar de alguma maneira, ou assoprando, ou ouvindo em pensamento, ou alguém vai lhe falar, ele vai utilizar de alguma maneira para chegar até você. Mas a questão é quando é só no pensamento, que você fica confuso. Eu estou sentindo, estou assim, estou achando, mas eu não sei, mas eu não estou sem ser. É complicado. Às vezes a gente não sabe, né? Não conhece, e é muito comum isso, ter essa confusão. É aquilo que eu falei a semana passada, da questão de se é justo ou não é justo, né? Porque assim, você está numa condição agora que só o outro pode fazer isso em você, por vontade própria dele. A gente não pode fazer por vontade, porque você não vê.
Então, assim, é isso que a gente às vezes se questiona de dizer, nossa, olha que condições, nossa experiência a gente se propôs, porque a gente está porque se propôs. Ninguém mandou, é a gente que topou. Mas a gente tem que levar isso em consideração de que é no mínimo estranho, né? Agora imagina, não é um falando na sua orelha, é uma multidão. Um monte, né? Que eles me desculpem que estão agora nos ouvindo, mas é verdade. São vários que podem falar e, né, e influenciar você, enquanto você é um. Mas você não tem como saber. Então, aí ele ainda fala, ó, mistura os nossos com os vossos. Aí vem aquela questão, até que ponto eu quero que isso aconteça? Então, vai depender sempre de mim, ou ele sempre vai estar com a bola? Essa é a questão. O estudo, na verdade, busca para isso. Quem vai estar com a bola? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento nos é sugerido, temos a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não nos é de grande interesse estabelecer essa distinção? Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, aqui, ó, você falou, quando um pensamento é sugerido, tem a impressão que alguém fala com você. Aí os próprios são os que vêm primeiro, que acodem, que acontecem em primeiro lugar. Então, e aí ele fala assim, não é interessante que a gente faça essa distinção do que é nosso e do que é do outro. É melhor, é mais útil que não saibais. Ou seja, não saibais para que você tome a decisão. Porque não faz sentido você estar numa experiência para aprender a descobrir se outro fica te dando, se você fica sempre esperando que alguém te diga como fazer, né? Se você fica dependente, digamos assim, eu vou, nesse caso, se você distinguisse, você ia ficar sempre independente, que você fala, pede opinião para depois não ficar com aquela responsabilidade sozinha. Aí deu errado, fala, poxa, mas eu estava pensando daquele jeito, mas aí fulano falou com tanto ênfase que ela me fazia assim que eu fiz. Tá vendo? Se eu tivesse feito da minha maneira, isso divide responsabilidade, para não ficar só comigo. Então, eu prefiro que o outro opina, para que não sobre só para mim pensar e ser responsável. Nesse caso, ele diz, muitas vezes é útil que não saiba fazer essa distinção. E aí dizer que os primeiros pensamentos que nos acodem é o nosso. Por que é o primeiro que nos acodem? Quem sabe dizer? Sim, da vibração, mas por que o pensamento, a coisa que emerge primeiro, ele acode primeiro a gente? O primeiro é o da gente mesmo. Por quê? A nossa fase fase ainda do animal, como fala, do instinto. A gente ainda tem muito do instintivo, do reativo, da reação. Então, o primeiro pensamento nosso sempre vai ser o pá da reação a qualquer coisa. Por quê? Porque ele foi o básico da nossa condição se salve, perpetue, fique mais, viva mais. Essa é a experiência. Então, primeira coisa, ele reage a alguma coisa. É o primeiro, por isso que acode. Quando você para ouvir,
respira, quem fala que tem que respirar até, contar até 12, né, de 10 até 12, né, que fala. Que aí você, pode ser que você tome outro pensamento, outra forma, né, de reação, você age e não reage, certo? Então, falar que é melhor que seja em primeiro lugar, por hora ainda não é, porque por hora é instintivo. A gente ainda não está no patamar de fazer as coisas com os sentimentos lá, logo de cara. Não, primeiro a gente reage, para depois ter a ação. Então, naquela época, sim. Falar assim, o primeiro é o que você pensa, então resolva pelo que você faz, porque ele é o seu, então a sua responsabilidade vai ser. Se você fizer pelo bem, vai ser coisa boa, se você fizer pelo mal, será também a sua responsabilidade. Ele quis dizer isso, certo? É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Você acabou de falar. Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Está respondida a sua pergunta? Quando a gente vê assim, a gente vai falar assim, quem é essa doutora? Quem é essa, né? Quem é ela enquanto ser? Não sei. De repente ela já tinha um trabalho. Por que ela se interessou por alguma coisa que estava lá? O professor dela falou, não, isso aí é uma coisa que não deu certo, essa proteína a gente mexeu, mas não... Posso tentar? Posso ver? Posso destrinchar isso? Então, assim, é alguém que já vem com propósito de outra possibilidade. E aí, ela não sabe, mas essa verdadeira, aqui, ó, essa verdadeira evocação ali, é quando. Evocar não é só a bruxinha que evoca lá com o caldeirão. Evocar é eu me conecto, eu me proponho, e aí automaticamente eu tenho um foco. Quem estiver ligado naquele assunto comigo, de outros momentos, vai. É como se eu chamasse, agora é hora, agora eu estou pronto, vem que nós vamos fazer. É mais ou menos isso. Então, é bem isso que a gente estava falando. Agora, algumas vezes ela vem do seu próprio espírito. Como eu falei, pode ter tido ajuda, como pode ela ter vindo com essa possibilidade. Quem viu aquele filme da... Eu não sou boa para guardar os nomes. Aquela cientista que descobriu o negócio de radioatividade. Muito bom o filme, muito bom, né? Ela, inclusive a filha dela também virou... Eu não sei, Mad Blue de uma coisa assim. Muito bom o filme, muito bom. Ela descobre a radioatividade sem querer. Sem querer, né? Sem querer. Agora, você imagina, ela então é aquela história. Em outros momentos, ela já viu aquilo lá, ela já aprendeu. Desde criança, ela gostava de fazer aquelas experiências. Tanto que ela morreu porque ela mexia com aquilo, não sabia, descobriu e continuou mexendo com aquilo, não sabia. Né? Mas, assim, é muito lindo o filme. Então, são pessoas, eu acho que a gente fala que são gênios, a gente chama de gênios, mas são gênios. O que é um gênio? Não alguém especial, que Deus veio e deu assim, né? Que a gente vai achar, nossa, ele tem a graça. Ué, mas por que ele tem e eu não tenho? Não pode, né? Assim, não existe isso. Agora, o gênio nada mais é que alguém que já está naquele patamar de conhecimento. A gente está recebendo aí uma galerinha que eu estou de boca aberta, gente. Quem segue na internet essa galerinha, crianças, eu estou de cara, porque tem criança falando, assim, idiomas,
assim, sem precisar aprender. Onde ele viu? Não, tocando, desenhando, medicina, cozinha. Não, eu estou ficando criança, a gente está falando da geração, não é é a Alfa? Não, não é a Alfa, é a outra que está vindo, não sei o nome. Que a Alfa deve estar com. A Alfa deve estar com uns 10 anos, não, 10, 12 anos, a Alfa. É a outra, é a geração depois da Alfa ainda. Essa novinha de 3 anos, 5 anos. Eles estão dando um olé na gente. Ou seja, que maravilha, eu fico imaginando essa galerinha com a idade de produção, 30 e poucos anos. Na política, na medicina. Gente, é outra coisa que vai acontecer. Outra coisa. Eles vão vir prontos. Eles vão descobrir coisa rápido. Não vai ficar que nem a gente, sabe? Uhum. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Lembra que eu falei do primeiro impulso? Ele fala, pode ser bom ou mal. Aí foi uma coisa assim bem ampla, digamos assim, bem macro. Eu estou fazendo um curso, e o curso é sobre mente e alma, né? E aí, o que mais é falado no curso é aprenda a não responder no primeiro impulso. Esse é o básico. Você tem que aprender a não responder no primeiro impulso. O primeiro impulso é instinto. Ele é só reação. A tudo, viu, gente? Não é assim, em coisas grandes. Não, em coisas do dia a dia. Quebrou um copo. Você foi pegar o copo só aí da mão. Primeira coisa que você faz é mandar para aquele lugar, né? Você não sei se você xinga o copo, você xinga a situação, mas você xinga. Aí você para pensar, aí, assim, ó, é uma analogia que eu estou fazendo. Você fala, mas por que você xinga? Xinga quem? E o quê? E por quê? E para quê? E o mais importante, resolveu de quê? Sobreviveu ao copo? Então, assim, eu estou falando um negócio bem comum, né, que acontece. E aí por isso que eu falo para você que tem que pôr essa coisa, tem que pôr em prática na vida. Senão, não tem sentido estudar livro dos espíritos, estudar qualquer livro que você queira. Se você não usar, se ele não servir para o seu dia a dia, para as suas coisas mínimas, então não é leitura para mim. Isso não faz sentido. Aí, quando acontece isso, outro dia o Márcio comentou, milagre, você não vai falar nada? Eu falei, não. Acho que derrubou, virou o coisa de café com leite, tinha acabado de pôr a toalha na mesa, toalha clara. Num outro momento, coitado, eu xingava daquela hora até o dia seguinte, sabe? Não, e já, né, de cara, já meti a boca. Aí, né, no dia que derrubou, ele fez assim, como que diz, ai meu Deus, vai sobrar. Eu falei, não, empurra a coisa e pega outro, né? E continua tomando café, porque ele foi levantar para acudir, para limpar. Porque ele sabe, né, que eu sou, né? Já reagia de cara. Não, nunca mais xinguei também. Aí eu peguei e falei, não, tira, termina de tomar café. Ele falou, você tá bem? Eu falei, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não brinca, porque eu estou testando, estou fazendo experiência. Se você começar a provocar, daí o bicho vai pegar. Então, assim, eu estou falando isso, gente, é brincadeira, assim, mas é só para dizer que é em todos os momentos da gente. Então, assim, esse pode ser bom ou mal, resumindo ele, agora eu tenho aprendido que não faça no primeiro. Não faça no primeiro. Respira, pensa, e depois você vai olhar e falar, é mesmo, fazia sentido. Para que ficar bravo com aquilo, gente? É um negócio prático, é vida prática só. Mas você vai aprendendo, aí o seu cérebro vai falando, não tem problema, não tem problema. Aí ele formata outra coisa. Mas não é uma vez. É 1, 2, 3, 10, sei lá quantas vezes de exercício, né?
Como distinguirmos se o pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Simples assim, fácil. Quem já passou alguma situação em que ficou com um pensamento que você falava assim, mas eu não estava pensando nisso, por que está vindo isso na minha cabeça? Principalmente pensamentos destrutivos. Ninguém nunca teve aqui? Eu já contei aqui que eu passei outro dia uns bons dias. Pensamentos destrutivos mesmo, ruins, ruins. Aí chegou uma hora, eu falei, eu estava entrando meio que, sabe, em crise de pânico, de medo. Eu falei, pode parar, não sou assim, isso não é meu. Só que eu levei uns dias assim, ficando assim, sabe? Aí você fica procurando por que você está assim, achando nas coisas do dia a dia e tal. Aí você descobre que não é seu. Você fala, mas peraí, não aconteceu nada para ficar assim. Ele está desde sei lá quando, eu levanto, estou assim, vou dormir, estou assim, peraí. Foi o dia que eu falei para você, já comentei aqui, que eu dei um basta, dei um grito dentro de casa na cozinha, pode parar, não é meu, quem está aqui tentando fazer minha cabeça, por favor, não é lugar, se você quer ajuda, ou a gente pode ajudar, nós vamos lá para o centro, ajude-se aonde você quiser, mas na minha cabeça não. Mas o Márcio olhou para mim, você está falando comigo? Falei, não, não é com você dessa vez, não estou bravo com você. Sério, eu falei em voz alta. Gente, foi antes do almoço. Quando foi depois do almoço, eu tinha esquecido desse detalhe. Total. Então, assim, mas para isso a gente precisa começar a aprender a prestar atenção no que pensa. Quem é aqui que para pensar o que está pensando? É ridículo, não é esquisito? Não, mas é verdade. Quem é daqui que já parou para falar por que eu pensei isso? Quem é aqui que já fez isso? É pergunta, gente. Tem hábito de fazer isso? Por que eu estou pensando isso? Quem é que faz? Dá tempo? É comum de fazer? Cada um acha seu jeito, mas sabe como que acha? Para a gente perceber o bom, que pode nos dar uma dica, dar um toquinho, dar uma mãozinha, a gente precisa estar ligado nele, precisa deixar o caminho aberto. Se eu fico botando um monte de empecilho no meio, ele fala, eu estou tentando, mas não consigo. Então, assim, e aí quando você acha o seu jeito, porque não tem um jeito, tem o seu jeito. Quando você acha o seu jeito de ficar numa frequência boa, ligada com o seu espírito, com a espiritualidade, você consegue ter esse canal limpo. Então, quando você precisa, você acha ajuda. É impressionante. Por quê? Porque nós estamos aqui em desvantagem. Nós estamos em desvantagem. Eu falei semana passada e continuo achando. É um monte contra eu que me propus. Então, tem hora que eu penso, a gente pede ajuda. Oh, agora, não é que só vai vir ajuda se você merecer. Não, o que é merecimento? É eu estar nessa mesma linha de frequência dele. Então, eu escolho aonde eu estou, aonde eu quero estar, né? Último. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta. Por que vocês acham que eles influenciam, assim, os imperfeitos ainda, né? Que ainda não estão muito certinho ainda. Por que eles ficam botando coisa errada na cabeça da gente? Por quê? Por que vocês acham? Mas por quê? Além. Olha lá. Para que sofrais como eles sofrem. Pode ler outro. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Esse daí eu resumo numa coisa só. Eu estou infeliz, eu estou triste. Eu consigo ficar num grupo de pessoas felizes e sorridentes? Por que eu não consigo? Eu quero, às vezes, encontrar alguém que esteja também. Se eu estou. Simples. Uma analogia mais fácil.
o hipocondríaco, ele gosta de conversar com quem? Com outro hipocondríaco, porque eles vão falar na mesma língua. Eu tomo A, mas eu tomo A e B. Ah, mas eu tomo A, B e C. Não é? Então, assim, eles não fazem por maldade. Eu costumo dizer sempre que não existe o mal, existe a falta, né, do conhecimento. Por falta de conhecimento, ele faz as coisas que ainda não são boas, digamos assim. Então, ele não faz porque ele quer ver você sofrendo, é porque ele quer companhia no sofrimento dele. A gente busca companhia sempre. Sempre a gente busca companhia. Sempre. Então, se eu não estou bem, eu também quero uma companhia bem, porque dois ruins, dois bêbados, um encosta no outro, assim, né? E vai. Não se sente só. Então, não é por maldade, porque fazer maldade para o outro. É porque, logicamente, ele só vai fazer se o outro der uma possibilidade. E para dar possibilidade, o pensamentozinho do outro também tem que estar meio facilitado. Senão, ele não consegue. Ele também é obsessor também, não chega assim com uma furadeira furando o outro assim, para o outro ficar do mesmo jeito dele. Não fica. Obsessor, a gente chama de obsessor, tadinho, né? Mas ele só consegue se o outro der a chance, der o canalzinho assim para ele entrar. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. É aquela história, por eles serem inferiores, eles vão buscar é aquilo que eu acabei de falar, vão buscar alguém que esteja na mesma vibe, digamos assim, né? E porque está afastada de Deus, a gente sabe que afastado do que lhe é mais propício, que é aquilo que eu falo sempre. Se ele é uma centelha divina, então ele está afastado dele mesmo, ele não sabe nem o que ele é. Né? Então, afastar-se, estar afastado de Deus, é você estar fora do seu centro, no seu centro real. Né? Então é isso, eu vou colocar só um videozinho para a gente finalizar.